um pouquinho ainda na questão do Ferreirinha. Você até destacou que a linha de 5 do Criciúma fez com que você utilizasse o Ferreirinha, um atacante aberto pelo lado esquerdo. Meias, né, vinham jogando anteriormente, Nestor e Michel Araújo pelo lado esquerdo. O Ferreirinha, um atacante também, pelos dois lados, um lado o Lucas e outro o Ferreirinha, foi pontual hoje ou você pretende utilizar mais, porque hoje, pelo visto, deu muito certo, né? E uma segunda questão, se você me permite, recentemente você veio na coletiva e disse que o Jandrei é o goleiro até o Rafael voltar. Isso permanece, apesar de qualquer coisa. Não entendi a segunda parte. Quando você foi perguntado que o Jandrei seria o goleiro titular com o Rafael na seleção brasileira, até que o Rafael retornasse. Independentemente da falha ou de algumas críticas que muitos torcedores fizeram ao Jandrei, ele segue sendo o titular absoluto até a volta do Rafael? Sí, Jandrei es un arquero de experiencia. Por supuesto que atajar en equipos grandes siempre puede llegar a haber algún tipo de polémica. Yo hace un tiempo atrás hablaba sobre dos posiciones que permanentemente están mirándolo con lupa, que es el centroatacante, pasa en todos los equipos del mundo, ¿no? Y el que creo que pasaba con Juan en aquel momento, y el goleiro, el arquero. Pero también debo reconocer que la trayectoria de Jandrei es importante. Y bueno, si hoy tuvo incidencia en el gol, yo siempre espero que cuando un arquero de trayectoria, del nivel de profesionalismo que tiene él, revierta esa situación. O sea, listo, el próximo partido atajará y tendrá que hacerlo bien, y yo creo que esos desafíos siempre son importantes para el jugador. Yo acá lo único que puedo hacer es brindarle mi apoyo, y también creo que estamos en un momento donde necesitamos apoyarnos todos, y yo creo que la gente es así, la gente nuestra es así. Internamente tratamos de siempre apoyarnos, si a alguien no le sale algo, tratar de que levante, porque el campeonato es muy largo, es muy parejo, y necesitamos tenerlos bien a todos y protegidos. Y bueno, y si hay alguna crítica, es parte del juego, hay que aceptarla, pero pensar en el próximo partido y que se puede hacer mejor, y que bueno, siempre los partidos son para demostrar, así que si hoy no salió, el próximo partido va a andar bien. Hoje não falhou. O Jandrei realmente no final do jogo pôs emoção na partida, que estava tranquilíssima para o São Paulo, né? 2-0, o Jandrei foi chutou errado, foi tentar um lançamento. E vamos para o Morumbi, que teve pouco mais de 20 mil pessoas. Ô, diretoria, ingresso caro pelo jeito não tá dando certo, não. Alô, Eduardo Afonso! O que fica de bom nessa história do Jandrei é que o time todo foi lá abraçá-lo, né? De repente, causa uma união, uma coisa legal no grupo, dando força pro goleiro, que realmente pisou na bola e levou uma emoção para um jogo que estava tranquilíssimo. O Criciúma sonhou com o empate nos minutos finais. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Xará? Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite ao Elton, ao fã de esportes. É isso, né? Teve uma emoçãozinha. Eu até diria que o Alan Franco já tinha, na metade do segundo tempo, evitado que essa emoção chegasse antecipadamente, salvando um gol ali, numa voadora que ele deu e tirou com a cabeça uma bola que estava dentro do gol. Mas o São Paulo estava com o resultado bem tranquilo. E aí, nesse tiro de meta aos 47 do segundo tempo, o Jandrei, me fiquei com a impressão que chutou um pouco o chão e não colocou a força necessária para que a bola ultrapassasse
passasse a primeira linha. Nessa primeira linha estava o Arthur Kaique, que não foi bobo, não foi nada, aproveitou como bom artilheiro e diminuiu. E aí sim, ali tivemos uns 13 minutos, eu diria, de apreensão. Mais do que pressão adversária, de apreensão. Afinal de contas, o torcedor de São Paulo está meio escaldado depois dos 2 últimos resultados. Mas a vitória foi fundamental. O Jandrei, aqui passaram Luciano e Alisson, os 2 artilheiros da noite. Foi muito defendido por ambos, que disseram que todos erram e que o Jandrei está sujeito. O Alisson contou que o Jandrei, inclusive, jogou com a costela quebrada em determinado momento com a camisa do São Paulo e que isso ninguém fala. Enfim, jogadores mostraram essa união, como mostraram também que muitas das narrativas após a goleada contra o Vasco, de grupo rachado, de jogador que não falaria com o Zubeldia, de ter perdido o controle do elenco, foram narrativas sem muito sentido. Claro que o São Paulo detectou erros após as 2 derrotas. Esses erros foram conversados no CT, principalmente o entendimento da comissão técnica em relação a mecanismo de calendário brasileiro. Não dá para poupar, tem que esticar a corda às vezes, porque o campeonato não permite que se poupe muito. Por exemplo, o São Paulo brigava antes da sequência de 4 partidas pelo G4. Iniciou essa rodada em 12º lugar. Nessa partida hoje, era o último classificado para a Sul-Americana. Aí o campeonato é tão maluco, Xará, que o São Paulo, com uma vitória de 2-1, pulou para a 7ª. Então não dá às vezes para poupar muito, às vezes tem que trabalhar com esse calendário maluco, com esse mecanismo maluco. E outro ponto foi uma certa acomodação que o São Paulo vinha tendo em algumas partidas. Hoje isso não foi permitido. O São Paulo sai com essa boa vitória, quebra a sequência, tem uma sequência difícil pela frente, a começar pelo Bahia domingo, Bahia de Rogério Ceni, sem o Zubeldia no banco. No seu 15º jogo ele recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a automática. O Maxi Cubeiras, que é o seu assistente direto, é que vai comandar a equipe à beira do gramado, mas não perdeu ninguém pendurado. Um dos pendurados era o Caleri e tem perspectiva de ter o Rodrigo Nestor de volta, vai depender da sua recuperação até o final de semana. Ou seja, pode ter um time muito próximo a este e ainda com o reforço do Nestor para tentar parar o Bahia de Rogério Ceni. Sobre público, Xará e Elton, 28.008 pagantes, quase 30 mil. De 23 partidas para cá, desde a final da Copa do Brasil para cá, foram 23 jogos como mandante, todos com mais de 30 mil pessoas. Hoje, no 24º jogo como mandante, o São Paulo teve uma média inferior a 30 mil. E sobre o jogo de domingo, tem outro fator especial. A torcida do São Paulo adora domingo 16 horas, mas nunca joga. Aqui no Morumbi, a última vez que o São Paulo foi mandante num domingo às 4 da tarde, foi exatamente na final da Copa do Brasil do ano passado, dia 24 de setembro, quando empatou com o Flamengo e ficou com o título. De lá para cá, Brasileirão, torneios internacionais, Campeonato Paulista, Brasileirão de novo, São Paulo não foi mandante às 4 da tarde no Morumbi em nenhuma outra partida. Por isso a expectativa, com a vitória, com esse horário, com esse dia e com o Rogério Ceni de adversário, é muito boa. Do lado do Criciúma, o time podia ter desbancado o São Paulo do 12º lugar, não conseguiu, permaneceu na 13ª colocação e perdeu Ronald e Marquinhos Gabriel suspensos para o jogo de domingo, 18h30, no Heriberto Rilse, contra o Inter. Esse é o panorama aqui do Morumbi, nessa noite gelada de público menor e de vitória do São Paulo, viu, Xará? Boa, Eduardo Afonso, obrigado, Xará. Bom descanso, vamos aos números da partida. Definiu o jogo rapidamente. Olha, quase que o Criciúma empata no final, né? Então, esse título estava pronto, a gente deixou, viu, Elton? É assim, às vezes acontece na produção de programas de televisão ao vivo. Mas que definiu, é verdade. Aliás, você está vendo lá embaixo, o Alisson fez o gol mais rápido do campeonato, com menos de 1 minuto de jogo. Teve mais posse de bola o São Paulo. Muito mais passes certos, né? 521 contra 290. Finalizou mais, 13-10, e finalizou mais de forma correta, 6-2. Só que veja, o Criciúma teve mais ações na área rival e também desarmou mais. O São Paulo mais ligado, né? Depois de fazer um gol no começo contra o Vasco, tomou uma goleada. Dessa vez fez o gol, sustentou a vitória até o fim. O São Paulo é um time que precisa estar ligado ali no 220, né? E a gente falava essa semana, né, sobre essa questão de times oscilarem ao longo da temporada e falávamos do Atlético e do São Paulo, né, especificamente desses dois técnicos, o Zubeldia e do Milito, e a gente imaginava que, obviamente, o São Paulo sairia rapidamente dessa oscilação. É claro que a gente está falando de uma vitória, mas foi uma vitória construída de uma maneira bem incontestável. O São Paulo do Zubeldia tem se acostumado a fazer gol cedo.
né? Fez alguns já sob o comando dele. Fez alguns nessa temporada até. O Alisson aparecendo na área para poder finalizar. Aliás, estava precisando, né? O Alisson até falou sobre isso, né? Depois do jogo, com relação à capacidade dele de se adaptar a várias posições e de hoje jogar como volante, mas ele que começou como ponta, né? Começou ali como atacante, ele estava acostumado a estar mais próximo da área para finalizar. E aí, logo no início, conseguiu fazer 1-0. Achei um belíssimo gol, o gol do Luciano, porque foi uma jogada ensaiada, né? O Lucas rola a bola, ele está de costas, né? E faz o giro. E é engraçado que ele faz o gol e depois todos vão comemorar como se... Tá vendo? Nossa jogada deu certo. Que treinamento faz muita diferença, né? O treinamento é fundamental. Foi uma jogada inteligente, né? Muito e o Luciano inteligente. dá um migué que não vai participar da jogada, sai meio da bola. Gira e faz o gol. Fica né? a lição. Então, não dá para desligar na hora de cobrança de falta. E isso é treinamento, né? Treinamento é fundamental para que as equipes possam conquistar resultados importantes dentro de um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro, e é difícil quando a gente olha para esse Criciúma, né? Que é um time que jogou ali no 4-4-2, tentando jogar no contra-ataque, deixou o Arthur Caíque e o Éder, né? O Éder, que o torcedor do São Paulo conhece muito bem. Não teve lei do ex. Não teve lei do ex, mas, como você falou, no segundo tempo o São Paulo controlou mais o jogo. Foi um time que, obviamente, olhando para os últimos resultados, olhando para o que fez, né, nas últimas partidas, precisava de um resultado, precisava de uma vitória para garantir tranquilidade. Então não se expôs tanto, apesar de ter sido... Caiu um pouco o ritmo, mas ainda assim controlou o jogo. Mas aí teve essa falha do Jandrei, né? Que deixou a bola nos pés do Arthur Caíque. O Arthur Caíque diminuiu o placar e aí ficou aquele clima realmente de tensão na reta final. O São Paulo conseguiu se sair bem, mas o Criciúma apertou para tentar um empate. Valeu muito pelo primeiro tempo e valeu ainda mais pelo resultado. Era um resultado que o São Paulo precisava para poder garantir tranquilidade e tentar sair, né, dessa situação de instabilidade, né, que vive na temporada. Rodada foi boa para o São Paulo, rodada foi boa para o Bahia, que é o próximo adversário. Teremos então o encontro da torcida tricolor paulista com o Rogério Ceni, seu grande ídolo. Agora, para outro tricolor, companheiro.